esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, Nas águas não vou afundar. Cante conosco, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Cante assim conosco. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade E o vento forte e o vento forte não vão roubar a minha fé. não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. em ti, meu Deus. A tempestade E o vento forte e o vento não forte vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. E a igreja canta assim. Eu quero ouvir a voz da igreja. Temer por quê? 2, 3. Temer. se eu estou Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. eu creio. Aleluia. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover
ver de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Maravilha, graças a Deus. Que bom, meus irmãos. Retornando do intervalo, já estamos aí quase chegando na metade da nossa Escola Bíblica 2024. Hoje, Gesiel Lírio também encerra a sua participação nessa escola, e amanhã já iniciaremos com o pastor Adriel Batista, vindo de São Paulo, e também pastor Fábio Pimenta. Gesiel pode chegar aqui. Vamos estar orando, abençoando a vida dele nesse momento. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta tão nobre oportunidade que tem nos dado, Senhor, de estarmos em mais uma escola bíblica. Senhor, aqui está o teu servo que vai dar continuidade na sua matéria. Continua usando e abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Meus irmãos, por favor, assentados. Quero estar. Tanto quanto lhe seja possível, abra por favor aí a tua apostila. Na página 18. Página 18. Página 18. Antes de iniciar, eu quero falar com vocês. Você percebeu que no primeiro dia eu fui bem prático. No segundo dia eu fui um pouco mais, não muito, mas um pouco mais teórico. E hoje eu vou precisar tratar de um assunto que é extremamente importante. Extremamente importante. E eu quero pedir aqui a ajuda dos irmãos espirituais, para que, enquanto estiver lecionando, falando, você ore comigo, interceda, porque eu vou tratar de um assunto que possivelmente, não vai acontecer com você, mas possivelmente com alguém, pode acontecer que talvez alguns preconceitos sobre isso interfira na interpretação do ensino. Olha aqui, ó, quando você vai estudar algum conteúdo, você precisa adotar a seguinte postura. Ó, a seguinte postura. Quando você pega um livro para ler, um livro para estudar, você precisa dar tempo para o autor. Por mais que você não concorde com ele a princípio, você precisa dar tempo para o autor. No início do livro, você lê uma frase, você já não concorda, aí você se fecha. Você vai ter todo o direito de não concordar, todo o direito de não aceitar, mas primeiro você precisa dar um tempo para que a pessoa explique o seu raciocínio. O que acontece? Possivelmente, enquanto estiver falando, o conhecimento prévio que já está dentro de você, talvez converse com você enquanto estiver falando. Mas eu vou tratar de um assunto extremamente espiritual. Eu quero que você fale assim comigo. No reino de Deus, não existe espaço vazio. Vamos de novo. No reino de Deus, não existe espaço vazio. Nós terminamos aqui na página 17. E eu vou começar aqui na página 18, como eu disse. Hoje eu vou ser um pouquinho mais técnico, mas vai ser profético também, tá bom? Aqui na página 18 eu vou começar com esse quadro que está aí. Com esse quadro, página 18. Vocês encontraram? Vocês conseguiram entender mais ou menos o quadro? Olha para mim aqui, ó. Vocês viram que tem uma palavra em negrito na horizontal, assim, ó. Assim, ó. Na horizontal, não tem uma palavra em negrito? A palavra modelo, a palavra hospital, a palavra empresa, a palavra libertária e a palavra missional. Olha aqui então, modelo, e aqui ó, horizontal, nós temos 4 tipos de igreja que estão atuando no Brasil e no mundo.
tá bom? Aqui, ó, na vertical, nós temos características dessa igreja. Conseguiu encontrar? Fundamentos dessa igreja, perfil pastoral dessa igreja, membros dessa igreja, atividade principal dos membros dessa igreja. Então, olha para mim aqui, na horizontal, a igreja. Na vertical, característica. Ok? Na vertical, característica. Na horizontal, as igrejas. Eu vou começar a partir desse quadro aqui. Mas para você entender esse quadro, nos primeiros minutos, eu quero introduzir algo, tá bom? Olha para mim. Pode começar a colocar lá o slide? Eu vou começar com esse slide para você entender o quadro. Pode deixar aí? Pode deixar aí por um momento? Irmãos, tem um versículo que, cada vez que eu leio, o pastor Orandir está ali? Prazer em revê-lo, pastor Orandir, de Curitiba, né? Deus abençoe o Senhor, em nome de Jesus. Estive em Rio Branco, se não me engano, quando foi pastor lá. Acho que é Rio Branco uma vez. Rio Bonito. Deus abençoe o Senhor, em nome de Jesus. Tem um versículo que, no bom sentido da palavra, ele me apavora. No bom sentido da palavra, tem um versículo que me deixa apavorado. Eu comecei a ler a Bíblia na minha adolescência, e li diversas vezes, não sei quantas vezes, passa de 30. Mas teve um momento, eu li esse versículo um dia, eu falei, meu Deus do céu, estava aqui esse versículo e eu não tinha visto. O versículo é esse. Eu quero que você entenda o seguinte, ó, quando Paulo escreveu esse texto, eu vou precisar introduzir aqui, não é perdido o que eu vou falar, é importante. Quando Paulo escreveu esse texto que eu vou mostrar, a parte jurídica da época, a parte da justiça já estava formada. Por exemplo, no direito brasileiro tem um princípio: ninguém será julgado sem o contraditório e ampla defesa. É um princípio do direito brasileiro. Então, um exemplo, tá? Eu vou acusar o irmão Josmar, ok? O irmão Josmar fez algo errado. O irmão Josmar não pode ser preso sem antes ter o contraditório e ampla defesa. Da onde que veio isso? Do direito romano. Quer ver? Olha o que diz Atos dos Apóstolos, antes de mostrar lá, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, capítulo 25 e versículo 16. Atos dos Apóstolos, 25, verso 16. Olha lá, ó. Atos 25, 16. A eles respondi, aqui é o governador falando, que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes o seu acusador e possa defender-se da sua. Foi do direito romano que o direito brasileiro se apropriou para ter contraditório e ampla defesa. Ninguém será julgado sem ter um advogado ou alguém para defendê-lo, porque é contraditório e ampla defesa. Um outro princípio do direito brasileiro: o juiz não pode condenar ninguém sem motivar. Sem motivar. O que significa isso? O juiz não pode prender alguém sem explicar. Por causa disso, ele tem que justificar. O juiz não pode acordar um dia e dizer, não gostei daquele careca. Não pode. Não é mais subjetivo o julgamento. Eu não gosto de você. Não gosto de você porque você é crente. Não pode, ele está errado. Ele tem que justificar. Se o rapaz ou alguém não cumpriu a lei, ou desobedeceu a lei, fez algo errado, ele tem que justificar e provar. Olha aqui o que está escrito, por exemplo, no versículo 27, capítulo 25. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que militam contra ele. No versículo 27. O juiz está dizendo, eu não posso condenar Paulo sem ter um porquê. Estão querendo que eu prenda Paulo, mas não tem uma razão. Então ele tem que se defender e eu tenho que motivar. Paulo, se defenda. Eu tenho que encontrar alguma coisa. 2 princípios do direito romano. Então, quando Paulo escreveu suas cartas, já existia juízes, tribunais, especialistas para cuidar da justiça, correto? Mas lá na igreja de Corinto, aconteceu um problema. Pode passar agora o slide. Aconteceu um problema. Aqui é muito importante que eu vou mostrar. Fique bem tranquilo, pacifique teu coração e me acompanhe. Coloca o slide lá. Na igreja de Corinto, um irmão
brigou com outro irmão, tiveram um problema, que acontece com todo mundo, tiveram um problema, e um irmão levou, pode colocar o slide, por favor? Levou o outro irmão a juízo. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar. Pode colocar o slide, por favor? Quem está alegre, diga amém. Quem está amém, diga alegre. Ó, 1 Coríntios capítulo 6, verso 1. Quando algum de vocês tem um desentendimento, aqui é algum desentendimento jurídico. Quando algum de vocês tem um desentendimento contra outro irmão, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam a questão em vez de levá-lo ao povo santo? O que acontece? Olha a expressão que o apóstolo São Paulo usa lá, ó. A expressão atreve. Então, esses dois irmãos têm um problema. Esse irmão aqui vai até um juiz, não é Suprema Corte, mas é uma Suprema Corte como se fosse assim do Estado. Ele vai até o juiz e fala assim, ó, esse irmão fez uma lesão na minha vida. E aquele irmão é chamado para se defender. Aí Paulo diz assim, ó, como vocês se atrevem a levar essa demanda aos juízes? Olha o que Paulo diz. Paulo diz que nós transferir uma responsabilidade civil para a mão de pessoas ímpias é um atrevimento. Então assim, ó, quando um cristão se envolve com alguns assuntos, o mundo diz, que cara atrevido, não diz respeito à igreja. Só que a Bíblia diz que é ao contrário. Quando um pastor não se envolve, que ele está se atrevendo. Essa palavra se atrever aqui é correr risco. Paulo está dizendo, vocês estão correndo um risco. Entregar a vida pessoal de vocês na mão de alguém que não teme a Deus. De juízes que não temem a Deus. Vocês estão correndo risco muito sério, se vocês não se envolverem. Então perceba aqui, ó, tem uma linha invisível. Aí Paulo diz assim, em outras palavras, o que Deus quer é que aqui no arraial dos santos existam mulheres e homens tão sábios, mais sábios que um juiz. Eu quero, Deus está dizendo, homens sábios, homens preparados, vai ficando tranquilo, homens preparados, homens sábios que tratem desse assunto. Então o que nós estamos vendo? A igreja está tratando de causa civil. Diga assim comigo, a igreja primitiva tinha sabedoria para resolver causas civis. Então Paulo diz, eu quero que aqui, o que Paulo está falando? Paulo não está dizendo que é pecado você ir até um juiz e pedir ajuda, não. Paulo está dizendo, o que não pode ter é pessoas que não tenham sabedoria para se envolver com isso. O que não pode ter é um povo pacífico e anêmico, amordaçado, que diga assim, deixa que o ímpio cuida disso. Deixa que o juiz cuida disso. Deixa que aqueles advogados que não temem a Deus cuidem disso. É isso que não pode acontecer. Então o problema não é um cristão pedir ajuda da justiça. O que Paulo está falando aqui é, não tem sábio entre vocês para resolver as coisas? Aí ele continua, pode passar o slide. Vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? Olha o que ele vai dizer. E uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês, nem mesmo essas pequenas causas? Então tudo que está acontecendo no mundo, Paulo diz que é uma pequena causa. É tudo pequena causa. Aí ele fala assim, ó, esse versículo mudou minha vida. Olha o que ele fala. Não sabem que julgaremos os anjos? Olha como é sério isso. Nós seremos parte do tribunal que julgará os anjos. Nós seremos parte da comitiva da justiça, que no dia do juízo vão dizer, demônio tal, se apresente. E com base na palavra, julgaremos os anjos. Isso é muito sério. Aí Paulo diz, isso é um assunto superior. Isso é muito grande. Se isso vocês foram habilitados, você acha que Deus não vai habilitar você para se envolver com coisas da terra? Então ele diz, o que não pode ter é gente que vai julgar os anjos, dizer, cuida disso para nós, Estado.
Cuida disso para nós, mundo. Enquanto nós só cuidamos aqui dos anjos, de profecia, de poder, de reteté. Enquanto nós cuidamos dessas coisas, você se envolve. Ele está dizendo, o problema não é você buscar ajuda na justiça. Ele está dizendo, não tem sábio aqui? Tem que ter alguém. Paulo está dizendo que Deus quer que aqui existam pessoas e se levantem pessoas tão sábias que dê ordem para o mundo. Organizem o mundo, orientem o mundo, comandem o mundo. A igreja primitiva está habilitada e está dizendo, não, esse assunto está, vocês vão ajudar, mas vai ter gente tão sábia aqui, que algumas coisas vão chegar na mão do juiz, porque alguns assuntos nem vai precisar chegar aqui mesmo, a gente vai matar no peito. Então temos a igreja primitiva, tratando de causas civis. Pode passar. Olha o que ele diz. Se vocês têm conflitos legais, que envolvem lei, envolve, por exemplo, lei do aborto, lei de roubo, lei civis, por que levá-los para fora da igreja a juízes que não fazem parte dela? Digo isso para envergonhá-los. Então Paulo está dizendo assim, igreja, vocês estão deixando assunto importante na mão dos caras que é ímpio e não estão querendo discutir isso? Não estão querendo falar sobre isso? Não estão querendo se envolver com isso? É vergonha para a igreja ficar acomodada e deixar assuntos importantes para ímpios. Aí ele continua. Ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente para resolver essas questões? Em vez disso, o irmão processa outro irmão diante dos descrentes. Pode passar. Então, o que está acontecendo aqui? A igreja primitiva está se envolvendo com causas civis. Mais uma vez, o problema não é os irmãos irem até o juiz pedir ajuda. O que está dizendo é o seguinte, tem assunto que a igreja tem que se envolver. Então, a igreja primitiva se envolvia com causas civis. Olha, causas sociais. Olha o que diz a Bíblia. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo e da sabedoria, e nós encarregaremos desse serviço. Imagine aqui. O pastor Antônio, um exemplo, tá, pastor? Tem uma visão. E fala, eu preciso que 7 homens se apresentem, porque no domingo à noite nós vamos impor as mãos sobre eles, e eles serão cheios do Espírito Santo para fazer algo na obra missionária. Alguém vai dizer, uau, vão dar oportunidade para pregar no domingo. Uau, vai ter oportunidade para ir para fora da nação. Aí o texto diz assim, esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles, e lhe impuseram. Quem eram esses aqui? Os diáconos que cuidavam da assistência. A igreja primitiva se envolvia com assistência e causas civis, causas sociais. Pode passar. Até aqui, amém? Vai orando. Olha o que diz a Bíblia. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos e só a que tenha sido mulher de um só marido. O que está acontecendo? As viúvas da igreja não estavam sendo assistidas. Aí Paulo diz assim, vamos criar aqui um sistema de inscrição. A igreja primitiva criou sistema de inscrição para organizar as coisas. O CRAS da igreja. Veja que Paulo não diz, o que é o problema? A irmã está desempregada, deixa que o Estado cuida. O que é o problema? É assunto material, deixa que o Estado cuida. Não, a igreja primitiva se envolvia com causas sociais. Pode passar. Causas trabalhistas. Olha o que diz a Bíblia. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. Ali na igreja, um dono de uma empresa contratou alguns irmãos que trabalharam e ele não pagou o salário. Aí o texto diz que os irmãos foram orar. Pai, minha filhinha precisa de um leite e o meu patrão não quer me pagar. Aí Tiago diz assim, os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos de Deus. Causas trabalhistas chegaram no céu. Está pedindo anjo aqui? Está pedindo o batismo com o Espírito Santo aqui?
O que está pedindo? Causas da terra, material, trabalhista, INSS, tipo de coisa. Percebe que Deus está se envolvendo com coisas que a gente acha que Deus não se envolve? Que coisas importantes. Olha o que o texto diz. O texto diz que o salário e o clamor chegou ao céu. Quer um conselho? Nunca retenha a oferta de ninguém. Sabe por que Geazi ficou leproso? Minha opinião? Não é porque ficou com inveja só. Porque aquela oferta não era dele. Aquela oferta era da menina. Pode passar. Causas empresariais. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Foi o cristianismo que começou a relativizar a escravidão. Mas Paulo, envolvido, cheio do Espírito Santo, no mesmo texto que ele diz assim, sejam cheios do Espírito Santo. É uma ordem boa, sim ou não? Paulo fala, vocês devem ser cheios do Espírito Santo. É uma coisa boa, sim ou não? Vamos de novo. Vocês devem ser cheios do Espírito Santo. É uma coisa boa, sim ou não? Sim. Ali na frente ele diz, patrão, senhores, trabalhem direito. Percebe que no mesmo texto? Pode passar? Pode tirar agora. Pode lá na frente. Você percebeu aqui? Então olha para mim. Causas civis, causas sociais, causas trabalhistas, mas houve um problema. A igreja, com o passar do tempo, começou a ficar, infelizmente, sem sabedoria para lidar com isso. E esses assuntos começaram a ser divididos. Pessoas seculares começaram a chegar e dizer para a igreja, vamos fazer um combinado? Vamos fazer um corte aqui, temas espirituais, ou temas carnais, temas espirituais. Igreja, fique nas 4 paredes e cuide e trate sobre anjos. Aqui secular, trate sobre casamentos. Igreja, aqui busca batismo com o Espírito Santo. Vocês aí, tome conta das escolas. Aqui, assunto espiritual, arrebatamento. Para lá de cá, assuntos que envolvam o Estado. Houve essa divisão. E a igreja foi perdendo espaço, a tal ponto que hoje, a igreja quase não tem tanto acesso, e hoje a gente não tem mais como recuperar alguns temas. Por que eu estou pregando sobre isso? Para falar o que eu vou falar aqui. Deus não tem essa divisão entre assuntos carnais, assuntos espirituais. Anjo é espiritual, casamento não é espiritual. Infelizmente, os seculares estão tentando tomar da igreja a interpretação do mundo. E tem alguns temas que a igreja não pode abrir mão. Olha para mim, a igreja tem que segurar assim, não vai tirar esse tema de nós. Vamos falar sobre isso sim. Primeiro tema, sofrimento humano. O mundo não quer que a igreja trate do sofrimento humano. Irmão, eu tenho amigos que são psicólogos, é maravilhoso. Eu estudo neurociência, é maravilhoso. Mas o mundo quer dizer, deixe com os psicólogos, pastores, não se envolva com ansiedade e sofrimento. Não fale disso no púlpito. Porque é assunto dos seculares. Pregue que você vai para o céu e tá bom. O pastor falou aqui já hoje. Você que é secular, ensine o que é casamento. Igreja, não se envolva com casamento. E assuntos que nós fomos habilitados para falar. Nós fomos autorizados para falar. Nós fomos autorizados a tratar. Estão comigo? Amém. Por causa disso, está tendo uma reação. Uma reação tentando se recuperar nesse mundo. Olhe para o quadro agora para você entender. Existem quatro tipos de igreja tentando recuperar o que foi perdido. Uma é o modelo nosso. A primeira igreja hospital. Igreja hospital. O que é a igreja hospital, Gesiel? A igreja que cuida da pessoa, mas a pessoa não fica. Tem igreja que não quer que a pessoa fique. Não quer que tenha vínculo. Quer que seja como o mercado. Passe. Então aqui, você pode até dizer que as pessoas são curadas, mas a igreja não é um hospital. Porque a função do hospital, a pessoa não é morar no hospital, é passar pelo hospital. E aqui a ideia de Deus não é você passar por aqui, é você ficar aqui. Um dia Cristo estava passando assim,
passando, escutou 10 homens dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. 10 cegos. Lembra? Lucas 17, melhor dizendo. 10 leprosos, né? Olha. 10 leprosos, olha. Que falha. Eu notei aqui, 10 leprosos. É só para ver se vocês sabiam. Lucas 17, versículo 11. 10 leprosos. Eles falam assim, de longe, por causa da lepra: Jesus, cura. Aí Cristo fala para eles: vão lá, se apresentam ao sacerdote, para vocês testemunharem. Os 10 foram. Quantos voltaram? Tem 2 tipos de igreja aqui: a igreja dos 9 e a igreja do 1. Qual igreja você faz parte? Você faz parte da igreja dos 9 ou faz parte da igreja dos 1? A igreja do 9 vem aqui e diz: só quero uma cura e já vou embora. Só quero que salve alguém lá, dê um emprego e vá embora. Eu só quero, e as igrejas que mais vendem trabalho na televisão são igrejas hospitais. Faz um trabalho importante, mas não é esta a proposta de igreja. Se você usa os recursos desse povo aqui, que sai desse altar, só para o teu benefício, mas não quer contribuir, você está vendo esse lugar como um hospital. E aqui é muito mais que um hospital. Deus está dizendo: saia da igreja dos 9 e venha para a igreja dos 1. Na igreja hospital, o pastor é um capelão só. Ele não confronta o pecado, ele só consola. O capelão é importante, mas o pastor faz o trabalho mais importante que o capelão. Olha ali, na igreja hospital, os membros são pacientes com necessidades. Então, por exemplo, o pastor recebe a ligação: pastor, vem aqui, meu casamento está sendo destruído, vem aqui. O pastor vai lá, cuida da pessoa, trata a pessoa. O casamento melhora, a pessoa nunca mais aparece na igreja. Ele está usando a igreja como hospital. E Deus está dizendo: não me veja eu só como médico, eu sou Senhor e Cristo. Quer um exemplo? Digamos que o irmão Josmar vai fazer um churrasco na casa dele e vai me convidar. Eita, hashtag fica a dica. Deus falando, hein, Josmar? Josmar, se eu chegar na tua casa, você vai falar assim para mim: o Gesiel entra, o Lídio fica do lado de fora. Por quê? Porque eu sou Gesiel e o quê? O Lídio. Tem gente que fala assim: Jesus entra, mas o Cristo fica do lado de fora. Jesus entra na minha casa. Então ele é um paciente necessitado. O pastor Cláudio está aqui? Não sei se pastor. Durante 2 anos, o pastor Cláudio está aqui como testemunha. Na pandemia, em 2020, eu servi muita igreja aqui, ao lado do pastor Cláudio. A Rosângela está aqui como testemunha. Fiquei quase toda terça-feira aqui ajudando. E em 2021 fiz uma proposta com Deus. Falei: Deus, o Senhor vai cuidar de mim. Eu não vou pegar agenda nenhuma. Eu vivo do ministério. Falei: Deus, não vou pegar agenda nenhuma. Vou ajudar os irmãos, porque na época da pandemia o povo com medo daquela coisa toda. Vou servir, vou ajudar. O pastor Cláudio está aqui. Nós vínhamos 5 horas da manhã aqui com o pastor Cláudio, em jejum. Orávamos até meio-dia, 2 da tarde. Aí saímos fazer visita. Toda quinta-feira. Às vezes terça e quinta. Visitava casal, visitava família. Dizia: como que eu não sei? Claro, não precisa colocar no jornal que foi visitar. Mas teve várias vezes a gente ia cuidar dos casais lá com o pastor Cláudio. A gente foi cuidar, por exemplo, de um casal. O pastor Cláudio trabalhou dias, meses. O casal melhorou, nunca mais apareceu. Fazem parte da igreja dos 9. Dá para dar um aleluia aí? Olha lá, o papel pastoral na igreja hospital é só consolar. O pastor deve consolar, mas ele tem autoridade para confrontar. O nosso pastor tem autoridade para nos confrontar. Cristo tem autoridade. Falei que no primeiro dia: se você serve um Deus que nunca fala não para você, você criou um Deus para você. Porque o Deus que ama você vai dizer não para você. O trabalho da igreja hospital é visitação. Mas não é uma visitação para ajudar, consolar e edificar. É uma visitação para assinar embaixo. Uma vez um cara me chamou, pastor Antônio, escuta essa. Gesiel, você pode vir aqui orar por mim? Claro, vou lá. Isso aconteceu mais de uma vez. Um deles falou: Gesiel, Deus falou comigo esses dias lá na igreja do Concórdia.
Isso já tem mais de 10 anos, tá? Mais de 10 anos. Aí ele falou assim, Deus falou comigo e disse que Deus escolheu para mim a irmã fulana de tal, para eu casar com ela. Falei, sério? A profeta falou que Deus separou a irmã fulana de tal. Aí concluiu assim, por isso que minha esposa não me ajuda. Eu falei assim, calma, quantos anos você é casado? 17 anos. Mas Deus falou que a minha esposa não foi que Deus escolheu para mim. Por isso que ela não me ajuda. Falei, rapaz, foi o diabo que falou com você. E o pior, um outro falou, Gesiel, estou querendo separar da minha esposa. E a profeta falou que é para eu separar. Eu lembro que não tinha carro na época. Ele falou assim, eu quero dar um carro para o missionário. Falei, é? E falou assim, você pode orar para o meu casamento? Falei, claro. Ele falou assim, antes que eu orasse, quero dar um carro para alguém. Em outras palavras, está dizendo, profetiza que é para eu terminar, que esse carro é teu. Pessoas que querem ser consoladas e não confrontadas na visitação. Para a igreja hospital, a perspectiva cultural é inimiga. O único tipo de música que agrada esse tipo de gente é os clássicos. Ele só quer o bem-estar. Irmão, é bom se sentir bem aqui, mas tem dia que Deus precisa fazer você não se sentir bem, cara. Porque se você não ficar incomodado com o teu nível, com o teu estado, você não muda. A tristeza, segundo o Espírito, opera arrependimento. Vamos continuar. A proposta dessa igreja é a manutenção. Vamos manter, manutenção. A igreja é hospital. Não faça e não veja a igreja como apenas o hospital. Diga assim para você mesmo, igreja não é apenas o hospital. Mas tem outro tipo de igreja. Acompanha ali, ó. A igreja é empresa. A sociedade é consumista. A pregação é encomendada. O pastor, ele tem discernimento. Precisa ter. Mas nessa igreja aqui, o pastor não é pastor, ele é CEO. Então a linguagem dele não é seja cheio do Espírito Santo. A linguagem é seja empoderado pelo Espírito. A linguagem não é se arrependa. A linguagem é mude o website. Coach não tem autoridade para ensinar nenhum pastor, sabia? Eu tenho amigos que são coach, mas a igreja é habilitada pelos pastores e santo homens de Deus. Na igreja Sil, pastor, está acontecendo um fenômeno. Eu fui pesquisar, um fenômeno, Rosângela. Por exemplo, o nosso pastor, aqui na nossa igreja, foi primeiro para os Estados Unidos por visão divina, e de lá a gente sustenta muitas igrejas, correto? Mas o que está acontecendo de migração de artistas famosos para os Estados Unidos, só para ganhar dinheiro, não está escrito. Aí no primeiro dia já tem 3.000 pessoas. O cara faz um tum, 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 coloca assim, sabe? Não é problema isso, mas é isso, sabe? É só isso, para chamar a atenção. É a igreja do artista, só para levantar fundos para ele mesmo. Porque, veja ali, os membros são clientes que precisam ser satisfeitos. Então o maior título de uma igreja empresarial não é arrependimento, batismo com o Espírito Santo. Não, o maior título é o artista tal congrega aqui. Cantor tal congrega aqui. O pastor, se vista bem, eu gosto de me vestir bem, se vista bem, usa tênis de marca, mas sabe, o pastor quer usar só isso, sapato de 10 mil reais, bolsa do Louis Vuitton, não é pecado usar, mas entende o que eu estou falando? Você entende o que eu estou falando? É uma linguagem empresarial. A proposta lá, o papel pastoral, o que ele mais fala é, temos que causar impacto. Temos que causar impacto. Não é causar mudança, é causar impacto. Diga, está amarrado? Bem longe de mim. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Saulo uma vez, quando o pastor Saulo foi para os Estados Unidos, pergunte para ele para você ver. O pastor Saulo no início, durante os primeiros anos, ele pregava, ele ensinava, ele treinou os irmãos para ouvirem ele. Mas eu já fui em outra nação e conheci pastores que desde o início não prega. Na quarta é um pregador convidado,
Na segunda, um pregador convidado. No domingo, um pregador convidado. Não treina a igreja para ouvir ele. Mas isso não quer dizer que, uma vez treinado, você não tem que convidar a gente. Hashtag fica a dica. Estão comigo? Olha lá o quadro. A proposta da igreja empresa é fazer grandes reuniões. Não é culto, é reunião. Não é culto, é evento. Não é culto, é festa. Gisele, você é contra a festa? Irmão, não me provoque que eu gosto de festa. Mas a proposta é que Deus quer culto. Acompanha ali, ó. A perspectiva cultural é aliado que permite uma estratégia. Então, olha para mim, em vez de ele se utilizar das ferramentas que estão sendo criadas para o bem, ele depende das ferramentas. Então o cara fala assim, quer ver, ó? Eu já fui pregar em um lugar que aconteceu isso. O título do cara, falou, Gesiel, está vendo esse som aqui? Falei, sim. Ivete Sangalo usou esse som para cantar. Ele queria que eu falasse assim, uau! Ivete Sangalo, cara? Do arerê, yabi, yabi, yabi com você? Você acha que não tem igreja assim? Gisele, quer dizer que a gente não pode usar o mercado? Devemos. Mas não depender do mercado. Dependemos da revelação divina. Olha lá, ó, o estilo musical, música atual. Igreja que é só empresa, odeia hino antigo. Odeia hino da harpa. E eu gosto de hino da harpa quando é bem tocado, maravilhoso. Mas hino da harpa não é revelação, tá bom? Não é o nível da palavra. Sabe? É só coisa nova. Então, se o cara cantou caneta azul, azul caneta, no domingo à noite alguém vai dizer, Jesus é bom, bom, entendeu? O que está na moda agora? O que dita o que ele vai pregar é o que está no mercado. Estão comigo ainda? Amém. Alvo final é números. E a proposta é satisfação dos membros. Agora tem uma terceira igreja. E eu falo como alerta, essa igreja está trabalhando no Brasil. E essa igreja Deus não se agrada. A igreja libertária. Ela tem uma visão marxista da vida. Ela acha que os problemas são resolvidos apenas com causa social e não com o poder de Deus. Tem uma igreja marxista. Eu tenho viajado por aí e tenho observado pastores pregando mais sobre Marx no púlpito do que sobre Cristo. Uma igreja marxista. Eu tenho amigos da igreja católica que falam, Gesiel, a teologia da libertação está acabando com a igreja católica. E infelizmente até o nosso próprio governo muitas vezes blinda os padres da igreja da teologia da libertação e despreza os padres que são sérios. Você tinha um padre que foi perseguido, um padre sério, extremamente sério. E um outro da teologia da libertação fez um escândalo na igreja e foi protegido. Uma igreja que tem uma visão libertária. Que diz, não, a igreja não tem resposta para o mundo. A resposta para o mundo está apenas no campo material. Eu vim dizer que temos que se envolver com causa civil, contratual, empresarial, mas aqui não é por força nem por violência. É pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus ainda resolve, e Ele resolve coisas que nenhum governo vai resolver. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas poder no Espírito Santo. O poder ainda vem do alto. Olha aí, ó, que aleluia bonito. Ensina mesmo o povo, filha. Estão comigo? Os membros são ativistas sociais. Então a linguagem não é, vamos libertar o pecador. A linguagem é, vamos libertar o oprimido. Supremacia branca. Masculinidade tóxica. Falei terça-feira passada aqui, para as irmãs, que infelizmente, pastor, eu estava lendo, estudando, eu descobri uma coisa assim que me deixou o coração bem triste. Um pesquisador, irmão Carlos, estudou. Existe um movimento nos Estados Unidos que estão tentando atacar os nossos meninos. Infelizmente, psiquiatras nos Estados Unidos fazem pesquisas encomendadas. Se o menino é bem elétrico, sabe? Se o menino, sabe, corre. Se o menino é menino, a tese é, esse menino pode ser um psicopata na adolescência. E dão remédio, como se ser menino fosse pecado. Como se ser menino fosse errado.
Aí fala assim, ele vai ser um macho tóxico. Não se escandalize, mas eu vou falar. Pode me jogar pedra, não tem problema, mas eu vou falar. O mundo quer que os homens façam... Posso entregar? Vai escandalizar. O mundo quer fazer com que os homens façam xixi sentado. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Caras femininos são bem-vindos quando o homem é homem. É uma igreja que está moldando o que é homem e mulher na sociedade. Qual que é o papel pastoral dessa igreja? Mobilizar os membros para a causa. Então ele diz assim, sabe, eles gritam, sem anistia, sem anistia. Você critica eles, eles dizem, fascista! E tem duas palavras que são a senha para você não brigar com eles. Primeiro, estou ofendido. Eles olham para você e falam assim, não gosto da tua religião. Fala, tá bom. Aí você fala assim, eu não gosto da tua. Ai, fiquei ofendido. A igreja libertária está moldando. Você acha que não está acontecendo isso? Uma outra palavra que parece uma senha é democracia. Eu prendo o cara sem direito à defesa, mas é em nome da democracia. Eu tiro o cristão do palio para a política. Não, o cristão não pode entrar nesse cargo aqui. Por quê? Democracia. O que é democracia? O cara mata e diz, é em nome da democracia, morre. O cara ergue a voz em protesto, e há uma igreja, que se diz igreja, que está usando essa linguagem aqui. É aquilo que eu falei, não é errado você entregar, nós precisamos, hoje não dá mais, eu, Gesiel e você, não dá mais para entregar algumas coisas para a igreja. Está hoje na mão do juiz, é ele que vai resolver. Mas tem coisas que nós temos que dizer, não, vamos falar sobre isso sim. Eu percebo, eu não sou tão... Eu sou bem novinho, tá? Bem novinho. Eu sei que você me dá uns 22, 23 anos. No máximo 25. Que risada é essa, irmão do céu? Lá no parque, uma vez, estava brincando assim, sabe, para quebrar o gelo, e falei, eu tenho cara de 22. Aí tinha um bêbado no parque. Isso aconteceu no parque, lembra? Não sei se... Ele gritou, tá se achando, hein, careca? Mas eu estou na faculdade agora, me envolvendo, sabe, sim. E uma coisa, por exemplo, eu, Gesiel, Lídio, em comparação com meu avô, eu sou um péssimo evangelista. Eu sou evangelista no cargo, eu sou mestre, ensinador. As pessoas que eu ganho para Jesus é na amizade. Meu avô conhecia assim na hora, 2 minutos depois, 10 minutos depois, o cara, quero Cristo. Eu não sei como entrar, eu converso. A pessoa conversa sobre política, eu converso. Sobre futebol, eu converso. Sobre filme, eu converso. Faço amizade. Entendeu? Então, eu fico conversando assim, e eu escutei várias vezes, assim, na conversa, a menina gritando assim para o piá, cala a boca! O menino tinha começado a falar, porque eu sou mulher, e você não tem direito de fala. Percebe como essa é... Tem filmes encomendados para mudar a mente do teu filho. Teu filho tem esse temperamento, é um menino, sabe, menino. E a menina também pode ser combativa, sabe, menina também pode, sabe, pode ser menina. Não deixa de ser menina porque ela, sabe, é combativa. Tem menina que é mais calma, outros são mais agitados, não tem problema. Mas querem moldar. Olha lá, a atividade principal dos membros, articulação política. Então eles não fazem culto, eles fazem comitê. Não falam de Cristo. Igrejas que hoje falam mais de Che Guevara do que sobre Cristo. Essa igreja, eu falei no início, não existe espaço vazio. Quem não assumir aquele espaço, a igreja libertária assume. Não existe espaço vazio. O que nós não colocamos o pé, alguém vai colocar o pé lá. O Estado é como uma espada em cima da mesa, e Deus fala assim, assumam. Ele é algo neutro. Até aqui, amém ou não amém? Amém. Estão comigo? Amém. Estão aprendendo? Amém. Veja ali, Perspectiva cultural.
Eixo da articulação dominador-dominado. Irmão, tem uma igreja que não quer que as pessoas tenham propriedades, riquezas. Alguém começa a prosperar, a pessoa se sente ofendida. Eles não querem dividir riqueza, querem dividir pobreza. Infelizmente, tem um filósofo católico, não precisa concordar com ele, obviamente, não falava tudo certo, mas falava algo muito importante. Olavo de Carvalho dizia isso. Porque nos Estados Unidos é engraçado, ele morava na Virgínia, parece que você faz as coisas dar certo. No Brasil demora. O que o cara prospera em 5 anos nos Estados Unidos, demora 15 no Brasil. Até o cara conseguir vencer a inveja dos amigos, das pessoas que estão perto, parece que tem um sistema invisível que diz, não prospere aqui, não cresça aqui. Se um irmão aqui nosso comprar uma empresa, tem gente que fica ofendida. Em vez de ir lá abençoar o irmão da igreja, entendeu? Podendo priorizar o irmão da nossa igreja. O sucesso parece que ofende. Uma igreja libertária está mudando a mente das pessoas. A ideia, parece que tem aqui, tem um espírito que fala assim, porque você sabe que infelizmente nós fomos muito influenciados pelos escravos. E o que o escravo faz? Abaixa a cabeça e não fala alto. Fique debaixo da mesa. Pessoas que têm medo de erguer a voz. Veja a diferença, por exemplo, de um filho de um rico e filho de um pobre, para você ver no médico. A rica chega lá no médico e fala assim, filho, fale para o tio, não fala nem doutor, fale para o tio o que você tem. Aí ele fala, eu estou com dor aqui, aqui, aqui. Aí o médico, Fala. Como que infelizmente os mais pobres se comportam no médico? O filho chega, deixa que eu falo. Porque ensina que médico é uma coisa tão, tem que respeitar, mas algo tão grande, tão grande, tão grande, que ele está aqui na escala, e ele nunca vai chegar nessa escala aqui. E os nossos pais, infelizmente, por tradição antiga católica, têm essa ideia de esmola, baixa a cabeça, não combata, não assuma cargos, não seja uma igreja missional. Olha aí, ó, pastor, muito bem lembrado, pastor. O pastor Celso falou que Deus instruiu os israelitas de 20 anos para cima, que infelizmente tinha a mentalidade escrava. Exatamente. Saíram do Egito, mas o Egito infelizmente não saiu. Olha aqui para mim, ó. Não tenha medo de falar o que você crê. Se para você ficar lá, você tem que se anular. Ai, não vou falar. Eu não vou falar o que eu acredito. Ai. Você é posicionado. Deus habilitou você. Deus escolheu você, homem de Deus. Acompanhe comigo. Estilo musical é um estilo popular. Então não é nem o antigo, nem o clássico. É, olha que coisa mais linda, mais cheia. É só assim. É ou não é? É só aquela música. Não é? Gilberto Gil, Preta Gil. Essa música assim, sabe? Aí eles falam, honrar a cultura brasileira. Ó, por exemplo, o candomblé. A pessoa, os brancos hoje no Brasil não podem participar do candomblé. Porque eles falam assim, estão embranquecendo nossa religião? É coisa da igreja libertária. O cara não pode nem servir o diabo, porque essa igreja não deixa. Vocês riem, mas é sério. Eles querem falar o que pode e o que não pode. Isso. Sim. Aham. Menos. Se apropriando. Exatamente. As tranças também. É por isso que não uso trança. Você tem que identificar essas linguagens aí. Ó, um exemplo. Vocês estão aprendendo o que eu estou falando aqui hoje? Veja as novelas evangélicas para você ver. A mulher chega para o marido na novela e diz assim, não vou fazer, dá voz de comando. Ou ele dá voz de comando, para tentar desconstruir a ideia de respeito. Como que eu posso saber, José, o que está acontecendo? Vou dar um exemplo.
Viram essa música aí, Evangelho dos Fariseus? Deu um maior debate, não é verdade, Joab? Lá entre nosso grupo, lá conversando. Veja, a Damares denunciou. Há 2 anos atrás, o que aconteceu lá. Quase mataram a mulher. É claro que eu não concordo com tudo que ela fala, é direito meu. Bolsonaro, concordo com tudo que ele fala. Eu não concordo. O Bolsonaro perdeu o governo porque falou muita bobagem, é fato. Eu oro pelo Lula? Eu oro, porque é meu presidente? Eu oro ou você acha que eu não oro? Mas voltando, a Damares denunciou. Foi alguém pegar um violãozinho, uma voz popular, começar a cantar assim num tom bem libertário. A música cumpriu o papel. Por que a esquerda aceitou? Porque é a linguagem dela. Gisele, você ficou contra a música? Não, achei maravilhosa, achei que tinha que cantar mesmo. Tem que cantar, denunciar. Mas por que quando a Damares falou, ninguém... Porque foi a Damares que falou. Se um cristão falar, não escute. O cristão está dizendo, tem criança sendo abusada aqui. Quem foi que falou? Foi um cristão. Deixe que seja abusada. Estão roubando aqui. O prefeito está roubando o dinheiro da sociedade aqui. Quem foi que denunciou? Um vereador crente. Deixa que roube. A gente não pode se posicionar. A Igreja Libertária está tentando tomar de nós esse tema. Deus está falando aqui. Deus está agindo aqui. Sabe, de todas as mensagens, essa que eu falei, Deus, eu estou com medo de falar isso. O que mais, sabe? Veja ali embaixo. Alvo final é uma ação popular. E palavra-chave é enganjamento. Tem que enganjar. Tem que enganjar. O pastor Antônio, uma vez, pediu para Raquel e eu, e mais alguns irmãos, ir num evento que tinha, sei lá, umas 2, 3 mil pessoas, mais de 22 religião. Aí, falaram que a gente podia ir lá na frente, tem 12 pessoas, eu acho, 12. Poderíamos ir nesse evento. É um evento para todas as igrejas, eu fui. Turismo religioso. Dei até entrevista lá. E aí falaram para nós, pode ir 12 pessoas. Aí eu estava lá, 12 pessoas, a MSBN, lá a gente mostrando o nosso evento, as nossas igrejas, na África, nos Estados Unidos, as escolas, tal. De repente, chamaram a gente para frente, a gente foi lá em 12. Tal. Outra religião, 40. Aí chamaram uma outra religião, uns 100. No meio, começaram, passar em cima de nós. Meu filho, em cima de nós. E ali, eu tive que ficar assim, porque se eu falasse, sangue de Cristo tem poder, era intolerância religiosa. Eles poderiam me benzer, mas eu benzer eles não podia. Sim. Vá na Bahia ou vai na região. Aqui no Espírito Santo eu já fui. Tem lugar que se alguém cair endemoniado, você não pode expulsar demônio. Não pode. É lei da cidade. Não pode expulsar o demônio. Mas eles podem dizer, cristão não é bem-vindo aqui. Essa igreja libertária está tentando tomar. E não existe espaço vazio. Se aí nós não assumirmos alguns lugares, essa igreja assume. Sim. Infelizmente, pastor. Infelizmente. Mas veja essa igreja aqui, a última. A igreja missional. Pastor. Eu vou dar uma corridinha aqui porque eu quero falar algo importante. Vocês me dão mais aí 10 minutos? Levanta a mão, bem alta. 10, 20, 30, 40. Sempre quis fazer isso. A igreja missional. Ela apresenta a natureza de Deus na natureza da igreja. Pastor é mentor e mestre. Ele cuida, mas dá independência. O que acha que o pastor Antônio está fazendo com você aqui? Ele está dizendo, filho, faça a tua obra. É igual aqueles pais que levaram o filho no psicólogo e falaram, meu filho não pinta, não desenha, não faz nenhum desenho colorido. O psicólogo falou assim, mas você dá lápis de cor para ele? Não.
Aqui o pastor Antônio dá lápis de cor para obreiro, é o obreiro que não quer usar. Ele só fica no preto e branco, no preto e branco, no preto e branco, porque não usa as ferramentas que Deus dá aqui. Então o trabalho do pastor é mentor e mestre da independência. O papel do pastor e dos membros é serem discípulos, não consumidores. O papel pastoral é ensinar, equipar, treinar. A atividade principal dos membros, capacitar. Perspectiva cultural é uma ponte para a contextualização. Irmão, se tem uma coisa boa que o mundo fez, o mundo faz coisa boa também. Faz, sabe, livros bons também. Mas eu vou pegar como uma ponte, não como um fim. Estilo musical contextualizado. Se aqui, música mais clássica vai falar com o povo, vou me adaptar. Se aqui, um mais atual, vou me adaptar. Entendeu? Veja ali, ó, alvo final é maturidade cristã. Palavra-chave, missão. É a palavra-chave da igreja espiritual. Para a gente ir para o final. Para a gente ir para o final. Estão comigo ainda? Sim, pastor. Sim, pastor. Os grandes eventos, Sim. mesmo eles não sendo evangélicos, eles ensinam muito para a gente. Por exemplo, como Olimpíadas, ensina para a gente. Eu, por exemplo, já participei de uma Olimpíada na Inglaterra. Fui lá e aprendi muito com eles. Exatamente. Coisa rara, muitas coisas lá. Exatamente. O apóstolo Paulo, por exemplo, estava passando assim e viu um espaço vazio ao Deus desconhecido, ele preencheu. Tem tribo de índio, eu aprendi com o Joabe isso, que é formado em missão também. O Joabe me ensinou isso quando saiu do seminário de missão. Ele me ensinou algo. Tem tribo de índio que se você chegar e falar assim, Jesus vai ver descer do trono com uma espada na mão, o índio vai olhar para você e vai dizer, o que é espada? Mas você vai falar assim, ó, Cristo vai vir com uma pena bem grande na cabeça, ele vai dizer, então ele é rei. Então, tem linguagem que eu posso santificar. Tá bom? Mas assim, ó, para a gente ir para o final. Eu queria falar um pouquinho da ruptura, mas vou parar aqui, ó, ali em cima, missão e o Estado. Vou terminar aqui. E aqui você vai dar glória a Deus, vai orar por mim, para a gente terminar. Morandir, Deus abençoe, tá? Eu sinto tanto Deus aqui, sabia? Então assim, o que eu falei? Hoje não dá mais. Hoje eu não posso mais. Alguns assuntos eu preciso levar na justiça. Isso é fato. Levar na mão do psicólogo, isso é fato. Não é problema. Agora, o que é a ideia? A ideia é crentes preparados, extremamente capacitados, assumirem essas posições. É isso que o nosso pastor, nossa igreja tem falado há mais de 20 anos. Sim. Sim. Há 10 anos atrás, o pastor Antônio aconselhou aqui, pessoal, faça um trabalho jurídico para treinar, para preparar o povo. A gente está fazendo agora, foi uma bênção. 2. Irmão, o que eu estou pregando aqui, tem gente aqui que está dizendo assim, não precisa nem ser profeta. Eu nem sou profeta, eu já estou aqui, estou vendo. A gente fala assim, não, Cristo não se envolve com isso. Ou é uma igreja libertária, ou é da empresa ou é do hospital. Missional não é. Então veja ali, ó, missão e Estado. Olha para mim, o Estado é uma ferramenta de Deus, não é um ser divino. Diga-se comigo, o Estado é uma ferramenta, não um Deus. O governo que quer que o Estado seja Deus, rejeita. Sim, exatamente. Olha o que diz Romanos, seja sujeito a toda a autoridade, não é a pessoa, é a autoridade. Enquanto Bolsonaro se comporta como uma autoridade presidencial, eu respeito. Não se comportou, não respeito. Lula se comporta como presidente, eu respeito. Não se comporta, eu não respeito. E aqui vai uma palavra, não respeite opinião, respeite pessoas. A pessoa fala assim, eu odeio a tua religião. Aí você vai falar assim, como que é isso? Mas é a minha religião? Aí os crentes aprendem a falar assim, mas não quero ofender a tua opinião.
Respeita a pessoa, mas rejeite a opinião. Eu não respeito tua opinião. E se falar da tua fé, fala assim, ó, é assim que eu creio, é assim que eu organizo o meu mundo. Estado é uma ferramenta. Veja ali, ó, 2. Precisamos de pessoas preparadas para ele. Como preciso de um professor de escola dominical, um mestre, precisamos de Esther, Daniel. Esse é um ano de eleição, e vou falar aqui de forma profética agora. É um ano de eleição. Não vote em crente só porque é crente. Mas se você puder, priorize o crente. Veja se ele está se preparando, se vem se envolvendo com isso. Você vai ser obrigado a estar lá. O que você queria ouvir essa noite aqui? Eis que eu mando um anjo na tua casa agora, diz o Senhor. É isso que você queria ouvir? Você quer que Deus mande um anjo na tua casa, você chega na urna lá, vota um cara que você sabe que não teme a Deus? Esther se preparou 12 meses para se apresentar. E quando ela estava assim titubeando, assumiu um cargo de governo, titubeando, o tio dela falou, será que não foi para esse momento que você foi constituída? Jovem, será que não foi para esse momento que Deus deu essa faculdade para você? Será que não foi para esse momento que Deus está dando oportunidade para os crentes estudarem mais? Irmão, orar é maravilhoso. Ore. Mas precisamos de pessoas preparadas. Pastor, estou terminando. 3. Esther, ela soube que as ferramentas sobrenaturais regiam as naturais. Ela jejuou 3 dias e 3 noites, não bebeu água, não comeu. Porque a lei dizia, você sabe disso, que ninguém poderia se apresentar. Era uma lei da Constituição Medo-Persa. Era uma lei. Mas ela falou assim, tem uma lei maior. Tem um soberano maior. Tem um rei maior. Que pode mudar, pode agir. Ela jejuou 3 dias. E eu vim dizer para você, eu estou viajando, viajando. Pastor Antônio, o que eu mais escutei, pastor Juliano, o que eu mais escutei. É o pastor falando assim, sabe, Gesiel, não adianta orar. Eu orei para o presidente ganhar e não ganhou. Você está idolatrando o presidente, cara. Você acha que ele é a única ferramenta de Deus? E se entristeceu? Aconteceu isso. Eu estou defendendo, irmão, são inteligentes. Não vem pregar política aqui nesse sentido ideológica. Vem pregar a boa política. Diga assim comigo, política. Idiotex. O que era o político? O político é aquele que via uma cadeira ali, puxava a cadeira para a senhorinha sentar, era o político, o que cuidava dos outros. Aquele que não se interessava pelos outros era o idiotex, que veio da palavra idiota. Tem 2 coisas, ou você é um político, ou você é um idiota. Não dá para... Entendeu? Você não gosta da política brasileira, mas você é político. Quando a mãe diz, divida com o teu irmão, está gerenciando, é política. Política é isso, é gerência. Mas ela diz, há uma lei, jejuou 3 dias e 3 noites. Imagine o medo, a lei dizia que tinha que morrer. Era a Constituição. Imagine o medo. Toda a nação orou e jejuou. Para Deus cuidasse da lei. Aí o texto diz que ela se apresentou. E ela achou graça diante dos olhos do rei. Deus está mostrando assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, irmão, olha para mim, quem é dono dessa nação não é Lula, não é Bolsonaro, não é Tarso, não é Damares, não, Jesus é o Senhor. O Brasil tem uma promessa há mais de 20 anos, há mais de 20 anos, Billy Graham contou que num evento, a bandeira brasileira começou a se mexer, um profeta falou, nesta nação verde e amarela, eu vou levantar a última geração que vai levar o avivamento para as nações, vou levantar mulheres naquela nação, jovens serão levantados. Se prepare para ver a geração mais poderosa se levantar no Brasil. Jovens cheios do Espírito Santo. Se prepare para ver mulheres inflamadas do Espírito Santo de Deus. Assumindo, eu sinto autoridade agora. Assumindo posição de governo com sabedoria. Se levantarão na autoridade do Espírito.
Há uma lei espiritual que manda no Brasil. Eu respeito a Constituição brasileira. Eu estou me formando em direito. Eu vou trabalhar com lei. Mas eu ainda sou regido, guiado por uma lei maior. E eu sei que tem uma lei que domina. Um dia Dagon, a estátua foi colocada diante da arca. O texto diz que no outro dia a estátua estava de joelhos dobrados perante. Eu pergunto, quem foi que mudou a estrutura daquela estátua? Quem foi? Imagine, quem foi que mudou? Alguma coisa espiritual mudou o formato. Não quebrou, mudou. Esse era o formato da estátua. No outro dia a estátua estava assim, ó. Deus está dizendo, eu ainda domino Dagon. Eu ainda dobro Dagon. Eu ainda controlo o mundo. Mistura essa palma com glória a Deus e aleluia. Mistura essa palma com línguas estranhas. Com glória a Deus. Vai, profeta, é a hora de você dar glória a Deus agora. Vai, pastor, é a hora de você dar glória a Deus aqui e agora. A escola também é um momento profético. Agora é a hora de você dar glória a Deus. Alamanda esse a. Alamanda la shuria lamas. Quem pode por um minuto levantar a mão e adorar ao nome do Senhor? Eu sinto uma autoridade de Deus para falar aqui agora. Eu sinto uma autoridade. Deus está falando no meu coração aqui agora. Nós vamos ver dessa igreja aqui, jovens, como o Nicolas que está sendo levantado por Deus nessa nação, com autoridade, mulheres com autoridade. Vamos assistir na televisão as nossas irmãs lá na câmara dizendo, eu estou aqui representando o reino de Deus. Vai cuidar também daquele que crê em Deus, daquele que não crê em Deus, vai cuidar da sociedade. Gente, a gente vai assistir isso aqui. Quem crê? Eu vou ver isso ainda em nome de Jesus. Satanás está tentando fechar nosso caminho, mas nesse caminho a igreja vai passar, porque o caminho é nosso. Me empolguei. Para terminar, Esther fortaleceu o coração. Um conselho, fortaleça o coração nos próximos anos, para você não desanimar. Não coloque esperança em A e em B como última esperança. Cristo é Senhor. Mas eu estou dizendo, olha, e eu preciso que vocês acordem. Será que vocês que vão julgar os anjos não podem se preparar para começar a assumir essa posição que é de vocês? Em último lugar, aqui é o mais importante para terminar. Deus agiu sem uma linguagem evangélica no governo. Esther não disse, jejuei 3 dias, porque Deus mandou. Tem Deus ali? Tem a palavra Deus ali? Os políticos evangélicos brasileiro têm uma linguagem evangélica, mas não tem uma atitude evangélica. A bancada evangélica, a maioria, não representa direito. Eles usam o slogan, pátria, família, nação. E viajando para fazer a campanha, dorme com suas amantes no hotel. E o evangelho está sendo vituperado por aí. Esther não falou, estou em nome de Deus. Deus precisa de homens que estejam aqui na psicologia. Não precisa dizer, eu sou crente, glória a Deus. Não precisa. Mas no comportamento, na sabedoria. Vamos ver que ela é diferente. Entende o que estou falando? Para terminar, não vai precisar chegar lá na Câmara e dizer assim, sou da Assembleia de Deus, MSBN. Não vai precisar. Mas ela vai ler assim, pessoal, estou com um projeto de lei aqui, que vai trazer cura para uma cidade. E naquela lei Deus vai cuidar da sociedade. Fica em pé em nome de Jesus.
texto de Provérbios diz que Deus mexe no coração de rei, trabalha no coração de rei. Não existe espaço vazio no universo. Não existe espaço vazio. Deus está dizendo para nós: vocês julgarão os anjos e têm autoridade para tratar de causas menores. Amém? Você me permite fazer uma oração com vocês? Fazer uma oração para terminar. Agradecer ao pastor Antônio, pastor Gilson, obrigado. Os nossos pastores, Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Vou pedir aqui para... Vocês me autorizam bater uma foto com vocês, rapidinho, e fazer uma oração? O celular está aí, amor? Isso, filho, tira a foto para nós aqui, pega um celular ali, vamos tirar uma foto bem bonita. Isso, aham. Não, mas vem aqui, ó, de lá para cá, mostrando o povo. Pega a tua lição assim, mostra o laranjado. Olha para lá. Bem alto, tá? Tira uma depois a gente chega. Ok. Levanta assim, ó, assim, levanta. Diga assim comigo: a terra é nossa. A terra é do povo de Deus. Amém? Amém. Agora vem aqui tirar. Amém. Vamos fazer uma oração antes, para terminar? Ore comigo. Pai, obrigado por sua palavra. Aleluia. Glória. Obrigado por nos orientar. Nos ajuda, Senhor, nos orienta. O Senhor controla todas as coisas e nos ajude. Nos instrua, Senhor. Nos dê sabedoria para crescermos na autoridade do Teu nome. Se você é grato por tudo que Deus fez, aplauda o Senhor Jesus. Muito obrigado, igreja.